Sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva todo. Que a graça e a paz de Deus esteja conosco. Amém? A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estão reunidos em nome dele, ali ele está. E aqui não está só eu, né? Então nós estamos reunidos em nome de Deus, reunidos sabendo nós que nós não somos nada, mas o Senhor em nós tudo pode. Por isso o Senhor me colocou em uma missão que no início eu me recusei várias vezes a querer fazer. Mas me lembrei de várias vezes que Deus, quando Deus dava ordem a um filho a prestar um trabalho a ele, a pregar a palavra dele em um lugar para um povo, que aquele servo dele se recusava a fazer, todos eles, a ira de Deus vinha sobre ele. Eu lembrei da história de Jeremias, de Jonas, e por isso, não por medo, mas por tudo que ele tem feito a mim, hoje eu estou aqui. Porque eu costumo dizer que nada no mundo paga uma paz que o Senhor coloca no nosso coração. Porque a gente só tem paz quando verdadeiramente nós passamos a servir a Deus e a conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós só somos libertos com essa verdade. E o Senhor me enviou para falar sobre essa verdade. O Senhor me enviou para falar sobre a política de Deus. Onde muitos dizem assim: meu Deus, falar de Deus na política, sim, a política foi estabelecida por Deus. As pessoas, quando começam a ler a Bíblia, a gente descobre, e eu mesmo, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri como Deus escolhia os reis. Antigamente, reis eram governos, né? E todos os governos que Deus escolhia para governar uma nação, para reinar em um lugar, em um estado, eram homens íntegros, puros de coração e que honravam a Deus em tudo. Deus, em momento algum, olhava pelo homem, pela essa mulher, pela sua capacidade financeira. Não, Deus olhava o coração, o caráter do homem, o caráter da mulher, a fidelidade deste homem. Porque fidelidade, eu costumo dizer, não é você pregar a Deus lá fora e dentro da sua casa. Você ser uma pessoa que você não tem base, que você não tem princípio, não. Deus a gente não leva de fora para dentro, mas nós levamos de dentro para fora. Então, para nós falarmos de Deus, para nós levarmos esse Deus, eu tenho como referência esses reis que dentro da sua casa honrava suas esposas, honrava seus pais, honrava seus filhos, porque a Bíblia é baseada nisso. Nós temos que honrar. Quando nós honramos a Deus, dentro da nossa casa, nós procuramos dar o nosso melhor. Nós procuramos ser uma das melhores esposas. O esposo procura sempre ser um dos melhores esposos. Seus filhos procuram sempre ser um dos melhores filhos. É assim, quando nós queremos honrar a Deus. Porque para nossas orações, passar do nosso teto, dentro da nossa casa, nós precisamos viver a vida de Deus. Nós precisamos viver o que nós pregamos lá fora. Porque senão jamais as pessoas vão ser alcançadas. E por ser uma família que Deus restaurou, que 13 anos de casada, eu não sabia o que era paz, eu não sabia o que era felicidade. Até porque eu não conhecia a palavra de Deus. No momento que eu conheci a palavra de Deus, Deus começou a me libertar. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que viver o que o Deus manda. Pelo menos tentar, porque nem tudo às vezes a gente consegue. Porque eu costumo dizer que a gente sim, todos nós temos falhas, mas o importante é nós olharmos todo dia para dentro de nós e reconhecer, ver que dentro de mim, dentro de nós precisa algo que precisa ser melhorado perante Deus. E por isso eu estou aqui para falar como que eram esses reis que Deus escolhia para governar. Apesar de quase todos ter decepcionado a Deus, né? Quando Deus tirava ele lá, e o levantava, fazia rei, eles eram abençoados em tudo. De repente havia uma quebra de aliança, como a gente está vendo hoje nos nossos líderes, na vida política de hoje.
os líderes que são levantados por Deus, lá no poder, lá no governo, quebrando essa aliança. Eu estou aqui para falar para vocês como que há essa quebra de aliança, como há essa brecha, como que a gente abre essa brecha. Muitas vezes você abre essa brecha sem perceber que você está contribuindo, sem perceber que é uma brecha que você está abrindo para Satanás entrar na sua casa, destruir a sua família. Então eu tenho dois homens como referência, duas pessoas como referência bíblica. Esther, que em tudo ela obedecia e honrava a Deus, porque a obediência a Deus é você morrer para si e fazer para Ele. É você renunciar à sua vontade e procurar fazer a vontade de Deus. E Esther foi uma mulher guerreira, uma mulher que em tudo ela honrava e obedecia a Deus. E Deus levantou ela e fez dela uma rainha, uma mulher que foi usada por Deus para salvar toda a nação. E eu queria te alertar em nome de Jesus em algo. Há uma brecha muito grande que o político abre na vida dele sem perceber. Que está abrindo uma brecha, não para Deus comandar a vida dele, ali depois que ganha, mas uma brecha que o inimigo vem agir na vida dele, destruindo o lar dele. Qual que é a brecha? É o político achar que o dinheiro pode tudo. É o político bater na sua porta, tentando negociar, comprar o seu voto. Naquele momento, na Bíblia, em momento algum, Deus deixou isso como exemplo. Os reis, os líderes eram os pobres, mas porém ricos de coração. Porque a verdadeira pobreza é a morte espiritual. E para Deus, quando Deus olhou Davi, Ele teve Davi como um dos homens mais ricos do mundo. E naquela época, Davi era um pequeno lavrador que dormia no meio das ovelhas, humilde. Davi não tinha nada e tinha tudo ao mesmo tempo, porque tinha Deus no coração. Mas ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu erro. Davi reconheceu. E ele colocou a sua face sobre o chão e disse: Senhor, não afaste, eu pequei contra ti, mas não afaste tua face de mim. E ele corrigia o seu erro. Ele tentava corrigir, ele não queria voltar a pecar mais, entendeu? Mas a consequência do pecado veio a si mesmo. Ele sofreu, porque arrependimento tem que gerar dor. E ele viu a sua família ser destruída, seus filhos, um matar o outro, um atacar o outro. Então era filho contra filho, era irmão contra irmãos, filho contra pai. Davi viveu isso pelo pecado, pelo erro, pela quebra de aliança. Mas ele reconheceu, ele não murmurava contra Deus, porque ele sabia que ele tinha plantado aquela semente e ele precisava colher. Ele sabia que ele tinha quebrado a aliança e ele precisava sofrer, porque arrependimento tem que gerar dor. Se ela não gerar dor, você jamais vai ser liberto. Você jamais vai se arrepender verdadeiramente. Então eu queria te dizer, no momento que o político bater na tua porta e ele tentar comprar o teu voto, negociar a tua casa, você líderes de templo, líderes de empresas, professores, mãe, pai, existem vários tipos de liderança, vários tipos que você sabe, existem vários tipos de liderança. Você líder que tem vendido os seus votos, o voto da sua casa, da sua empresa, do seu templo, os votos dos seus amigos. Líder, você está quebrando a aliança com Deus. Naquele momento você está quebrando a aliança com Deus. Você está abrindo a porta para o diabo entrar na tua casa. E para que você venha sofrer 4 anos até entender, até reconhecer que não é vendendo voto, e sim olhando o caráter, clamando a Deus, pedindo: Espírito Santo de Deus, me ajude a fazer a escolha certa, para que eu não venha errar mais. Espírito Santo de Deus, eu quero ser um instrumento seu, usado por ti, para mudar a história da política, para mudar essa história do Tocantins, para mudar a história do país inteiro, do mundo inteiro. Eu quero ser esse instrumento usado. E quando que você, eleitor, vai ser usado para mudar essa história? Quando que você, eleitor, vai ser usado para mudar essa história? A partir do momento que o político vier e tentar negociar o seu voto e você disser: não, aqui nós não vamos vender o nosso voto, nós vamos orar a Deus. E se for de Deus, você
se for de Deus, votar em você, o Senhor vai tocar no nosso coração, o Espírito Santo de Deus vai abrir o meu coração. Eu vou sentir desejo em dar o voto de confiança. E eu preciso saber um pouco da sua vida. E você vai ver como que é a vida desse candidato. Se você não vender o voto, você está dizendo não ao inimigo e sim a Deus. E o político, a partir do momento que ele quer a quebra de aliança do candidato, ele começa a ir também. É no bater na porta do eleitor e tentar negociar. Porque ali naquele momento não foi Deus que foi naquele lugar e tentou negociar. Porque esse exemplo Deus não deixou na Bíblia, a compra de voto. E aí é onde entra a corrupção. Aí o eleitor, quando vende o seu voto, ele está se corrompendo. Quando o governo justo governa uma cidade, um estado, um país, toda a população será abençoada. Mas quando o governo, que não tem princípio, que não tem base, que tem um coração cheio de mágoa, cheio de ódio, toda a nação sofre. Porque a mágoa, porque o ódio é um sentimento, é uma semente que é semeada no coração de um homem, que ali ele fica preso. A palavra de Deus diz que aquele que não consegue perdoar o seu próximo, ele é escravo de si mesmo. Então você tenta andar e não consegue. Você tenta fazer algo pelo povo e não consegue, porque o teu coração tem sentimento, o seu coração tem mágoa, o teu coração tem ódio. Isso não pode. São 30 mil promessas de Deus para nossas vidas. E uma delas é que Deus fará dos nossos inimigos, nossos melhores amigos. Mas para isso você, amado, que ama a Deus acima de tudo, você precisa perdoar o teu próximo. Você precisa perdoar aqueles que te magoaram. E eu queria falar para você, candidatos, que a gente venha honrar a Deus, que a gente venha levar esse Deus, que a gente venha orar e pedir a Deus, Senhor, transforma toda mágoa em amor. Que a gente venha ser um referencial dentro da nossa casa. E eu creio que através da glória de Deus, do governo justo que vai ser estabelecido naquela Câmara, naquela Prefeitura, eu creio que eles serão um referencial de Deus. A nossa Prefeitura será um referencial de Deus aqui na terra. Aí sim, a partir do momento que tiver um governo justo governando esta cidade, eu creio, em nome de Jesus, eu profetizo e creio que a Câmara, todas as reuniões será online. Todas as reuniões, todas as vezes que os vereadores e prefeitos juntos se reunirem, governos se reunirem, vai ser online. Para que o povo participe também das entradas e saídas, para que veja o que esteja entrando financeiramente, para que o povo participe dessa entrada e dessa saída. Que tudo seja online. Em nome de Jesus, porque quando a gente não quer, quando a gente tem a nossa vida baseada nos princípios e nosso foco, quando o nosso foco é Deus, a gente não vai temer, a gente não vai querer fazer reunião só com a gente, não. A gente vai querer chamar o povo, a gente vai querer pôr um telão do lado da Câmara, para que o povo participe daquela reunião. Para que o povo veja os projetos sendo colocados à mesa. Porque é os projetos para sair daquela mesa. O governo tem que amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. E que os políticos, que o povo venha saber usar somente aquilo que é por direito dele. A palavra de Deus disse que o pouco com Deus é muito. E eu vejo gente crescendo financeiramente. Com pouco, nem tanto tem, mas porque Deus está ali. Deus abre portas, gente, Deus fecha a porta, mas Deus abre portas também. Que a gente venha verdadeiramente olhar para a nossa vida, que a gente venha verdadeiramente agir com honestidade. Haverá uma câmara nos bairros, nos municípios, uma mini câmara, que os líderes da prefeitura, os vereadores que Deus vai colocar lá, esse ano de 2013, eles vão se compadecer pelo povão. Porque a maioria das pessoas que precisa de ajuda, eles não têm coragem de ir na Câmara. Porque quando chega na Câmara, na Assembleia, eles são esbarrados. Eles não são atendidos.
jamais eles são atendidos. E eu queria falar para você mais uma vez, candidato, políticos de hoje. Sim, sim, não, não, não dói. Mas você dizer, eu não posso atender, sabendo que tem ali uma pessoa que precisa falar contigo e não atender, isso dói. Mas sim, sim, não, não, não dói. Então, que os vereadores saiam pelo menos uma vez ao mês, porque o certo seria uma vez por semana, eles se reunir nos bairros, em um lugar, em um centro comunitário, para ouvir a necessidade do povo do bairro, para ouvir a necessidade de perto. E a partir do momento que você fizer, eleitor, a vontade de Deus, fazendo aquilo que é correto e direito diante dos olhos dele, sabendo que ele está de olhos focados na tua vida, 24 horas por dia, se você fizer a vontade dele, avaliando a vida do seu candidato, procurando, descansando em Deus, fazendo com que o Espírito Santo de Deus venha te ajudar nessa escolha, aí sim, você terá 4 anos, você terá prazer do que você vai ver e presenciar, um prazer na glória de Deus. E no momento que você, candidato, for eleito, que você lá dentro da prefeitura, da Câmara, fizer um trabalho íntegro e correto diante dos olhos de Deus, sabendo que Deus está de olhos focados na tua vida lá, prefeito ou prefeita, que Deus está de olhos focados na tua vida lá, vereadores. Se você fizer aquilo que convém e que é correto e justo diante dos olhos de Deus, a tua casa, a palavra de Deus diz que toda a tua descendência será abençoada. Mas a partir do momento que você errar lá dentro da prefeitura, lá dentro da Câmara, você quebrar a aliança, fazer aquilo que é errado diante dos olhos de Deus, você abre a porta e dá a oportunidade para o diabo entrar na tua casa e tragar a tua família, destruir a sua família. Que você, eleitor, venha pedir sabedoria todos os dias a Deus. Senhor, me dê sabedoria que venha de ti. Que você venha jejuar, que você venha orar, que você venha ler a palavra de Deus e pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria que venha de ti para me agir com sabedoria diante de toda a situação. Me dê um entendimento para me entender os doentes e não doentes, Espírito Santo de Deus. Santifica a minha casa, o meu lar, e lá vai fazer as coisas certas. Aí toda a tua descendência será abençoada, porque a sabedoria é como o ouro e o entendimento é como a prata. Só nisso que o Senhor diz já é tudo, que não adianta ter riqueza e não ter paz, não adianta poder e não ter paz, mas você pode ter riqueza e ter paz sim. Deus pode te colocar no poder e ter paz, como José teve, como Esther teve também. Toda a sua descendência foi abençoada por Deus. Então queira ser uma Esther, mulher. Queira ser um José. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder.